O Vasco tem um jogo importante no próximo dia 15, quarta-feira, 9h30 da noite, lá no Castelão. O Vasco vem numa sequência que a gente faz 2 cortes, né? De 4 rodadas, a cada 4 jogos, blocos de 4 jogos. Assim as comissões técnicas trabalham também. Os 4 primeiros foi o bloco de times lá da frente. Pegamos o Flamengo, empatamos. Pegamos o Bahia, vencemos. Pegamos o Cruzeiro, vencemos. Pegamos o Palmeiras, jogamos muito mal e perdemos. 7 em 12 pontos. Bela média. Acima de 50% do aproveitamento dos pontos. Se a gente tivesse esse aproveitamento, a gente estava brigando pelo G6. Mas vamos lá. Olha para frente. Mais 4. Vitória, ganhamos. Ah, mas ganhamos apertado. Ganhamos. Na tabela soma 3 pontos ou soma suor? 3 pontos. Pegamos o Fortaleza fora. Jogo difícil, que o Fortaleza está num altos e baixos. Recupera, ganha do Juventude fora, mas depois é capaz de perder em casa para o São Paulo. Enfim, mas dá para ganhar. Voltamos e jogamos na outra segunda-feira, no dia 20, diante da equipe do Fluminense do Maracanã. Já é um primeiro teste, visando a semifinal da Copa do Brasil. Dá para ganhar? Ah, o empate é legal. Então 3, 6, 7. Saímos para encarar o Red Bull Bragantino. Time que se mantém na primeira página da tabela praticamente desde o início do Campeonato Brasileiro. É possível vencer? É difícil pra caramba. Inclusive, aqui eles nos ganharam. Nós jogamos muito mal aquela partida. Mas dá para beliscar um empate? Se a gente fizer 8 pontos em 12, essa conta é ruim para você? Acho que não. Agora, claro que para o próximo jogo, ter a volta do Cuesta faz toda a diferença dentro do elenco do Vasco, da defesa do Vasco. Ele estava muito bem, sofreu uma lesão, ficou de fora 2 partidas, a gente sofreu, né? Palmeiras e Vitória, a gente jogou muito mal. Sistema defensivo, ganhamos o Vitória, mas não jogamos bem, não performou o sistema defensivo, como se tivesse desencaixado, né? Ficou assim. Mas ele está de volta. O Thiago Mendes volta, fica no banco. Pô, mas o Thiago não tem sequência, a gente não pode contar com ele. A gente tem que torcer para ele ter sequência. Agora, óbvio que tudo passa também, torcedor, pelo fato dele ter vindo de 2 anos jogando muito pouco no Catar. Ele jogou apenas 36 ou 34 jogos em 2 anos. Esse número de 34, 36 jogos, o Nuno Moreira fez em 6 meses quando ele chegou no Vasco. Chegou em fevereiro, em agosto para setembro já tinha feito os 36 jogos. O calendário daqui é mais insano, é mais voraz. O próprio Nuno sentiu isso, porque ele vinha de um calendário que, em Portugal, o time que ele jogava, ele não jogava 2 vezes por semana. Quarta e domingo era só domingo, sábado, domingo. Ficava espaçando uma semana. Mas ele agora habituou. O Thiago Mendes está habituando. Eu entendo que esse semestre será de adaptação total, mas ele vai ser um importante jogador para o Vasco. Tenho certeza que ele tem muita qualidade. Ele e Barros ali no meio-campo dão um toque de qualidade. Não teremos Puma nem Paulo Henrique, né? O Paulo Henrique na seleção brasileira, o Puma na Uruguaia. Paulo Ricardo na direita ou Tietê, improvisado. Já jogou por ali em vários momentos da carreira dele. Qual é a sua opinião? Escreve aqui nos comentários que eu quero saber o que você pensa. Quente por 1 hora, ou seja, quente ou frio, você pode usar normalmente. Tem garrafa de tamanho de 355 ml, 546, 900, enfim. Todos os modelos. Tem também o copo térmico, que comporta 500 ml. Não perca tempo. Garanta, entrega em todo o Brasil. Entre em contato direto com a gente através do nosso site fanaticovascaíno.com.br. Bom, torcedor, além dos bonés, né? Você viu aí também passar os nossos bonés. A linha tá lindíssima. Vamos falar dos selecionáveis. Hoje Puma, hoje Paulo Henrique, amanhã Ryan, quem sabe Coutinho, Cuesta, Andrés Gomes. Nós temos 6 jogadores que podem desfalcar o Vasco na próxima data FIFA. Talvez os 6 não, mas o Paulo Henrique foi muito bem na estreia dele com a camisa da seleção, jogou 25 minutos contra a Coreia do Sul, entrou aqui em jogo, fez tabela com o Matheus Cunha, apareceu para o jogo, impressionou com tão pouco tempo. O vigor físico, a vitalidade chamam muito a atenção. O Puma foi bem também no amistoso da seleção uruguaia e é um jogador que constantemente vem sendo convocado. O Cuesta vinha sendo chamado, mas
provavelmente por conta da lesão, ele não foi convocado para essa data FIFA. O Andrés Gomes já foi chamado também. E o Ryan? Coutinho não precisa ser testado, o Ancelotti conhece bem, mas e o Ryan? Esse moleque está pedindo passagem. É claro que entrar hoje na seleção brasileira, onde tem Rodrigo, Vinícius Júnior, Matheus Cunha, Richarlison, Estevão, João Pedro, não é fácil. A concorrência é pesada. Mas o moleque com 19 anos, com o potencial que ele tem, com a força física, com a canhota afiada, chamado até de novo Hulk pela imprensa portuguesa, já que o Porto continua de olho bem aberto, comprido em cima do Ryan, que vai renovar com o Vasco, tá? Renovação vai ser anunciada nos próximos dias. O contrato dele termina em dezembro do ano que vem, mas o Vasco está antecipando até para subir a multa rescisória. Será que na próxima data FIFA a gente não vai ter 2 jogadores na seleção brasileira, um na uruguaia, um na colombiana? É sonho meu? É loucura pensar isso? Acho que não. Acho que é bem possível nós imaginarmos que o nosso time começa a performar com peças que são importantes e olhadas pelos treinadores. É isso, galera. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua atenção. Tenha um ótimo final de sábado. E amanhã, Dia das Crianças, vai ter um conteúdo especial, porque eu vou trazer um convidado super especial para conteúdo de transformações. Isso é inegável. É óbvio que já li piadas, já li coisas sérias, né? Mas vamos aos fatos, né? Tem que fazer a fila para o perdão. Quem ainda não pediu desculpas ao presidente Pedrinho, eu acho que vale. Eu já o fiz. Na entrevista que eu fiz com ele no final do ano passado, eu pedi desculpas pessoalmente e publicamente a ele pelas críticas que fiz logo em maio do ano passado, quando houve aquela liminar que até hoje garante o Vasco no comando da SAF. Então, assim, naquele momento, eu e muitos vascaínos não entendemos que o movimento era correto, porque o Vasco seria asfixiado financeiramente, porque não esperou o aporte não pintar para poder fazer o movimento. Enfim, tudo isso foi com o tempo sendo diluído e mostrado que aquele movimento naquela época foi o mais correto. Porque se não, vejamos, caso a 777 mantivesse uma inadimplência de maio a setembro, não aportasse o valor em setembro previsto no contrato, o que aconteceria? O Vasco recuperaria suas ações, só como é que lidaria com 4 meses de caos financeiro? Quantos jogadores poderiam ter ido embora, entrado na justiça, aumentado a nossa dívida, o time despencado no Brasileiro? Bom, isso não aconteceu. É óbvio que muita coisa ainda tem que ser feita. Mas vamos fazer um recorte e, sendo bem honestos intelectualmente, né, no nosso debate aqui, quero ler o seu comentário. Vamos pegar 1 ano e 10 meses de gestão, esse é o período do presidente Pedrinho, indo para 2 anos no comando do Vasco. Assumiu a SAF, matou no peito o Vasco para comandar a empresa, que é um caminho sem volta, conseguiu a aprovação de quem estava presente à Assembleia dos Credores de 97,7% e agora espera só a homologação da juíza para colocar em prática a recuperação judicial. Já há um empréstimo aprovado na ordem de 80 milhões de reais. O potencial construtivo já está finalizado em relação à prefeitura, a documentação. Agora é só a parte da venda, o que vai gerar ao Vasco mais ou menos 600 milhões de reais para dar início e caminhar bem na reforma de São Januário. O contrato da Nike está assinado pelo período de 7 anos, 2 semifinais consecutivas de Copa do Brasil, performando numa competição importante que rende muito dinheiro, e o time melhora semestre a semestre. É ou não é para você olhar e falar assim, peraí, cara, eu estava desconfiado, achei que ia dar merda, mas, cara, a coisa tá fluindo. E é verdade. O caminho que o Vasco tomou em relação à recuperação judicial é um caminho muito duro,
porque você, credor, ter que abrir mão de uma parte significativa do seu recurso é doloroso. Mas entre o mau acordo e a boa briga, é melhor o mau acordo, porque a boa briga vem se arrastando há muitos anos e não vem dando conta. O clube não vem conseguindo honrar com seus compromissos. Passou da hora, e se a gente fizer um corte nesse século, não houve um dirigente que tenha tido a coragem de fazer o correto, pensar no Vasco da Gama, única e exclusivamente. Matar no peito e falar assim, cara, eu quero pagar, mas dentro da condição que eu posso. E eu vou pagar. Todos que passaram deram um jeitinho, aumentaram a dívida e, se mandaram. E deixaram o problema para quem vinha depois. Correto isso? Claro que não. E agora? A bomba ia explodir. Então, o que fazer para que a bomba não explodisse? Trabalhar. E isso, essa gestão tem feito incessantemente. Claro que muitos erros foram cometidos. Foram. Contratações equivocadas, jogadores que não performaram, mas isso não foi a totalidade. Todas as janelas foram ruins. Claro que não. A chegada do Admar Lopes, por exemplo, foi um golaço, como a aprovação da recuperação judicial, o contrato com a Nike, o potencial construtivo. Tudo isso tem sido golaços da atual gestão, que vai corrigindo a rota. Errou trazer Jean Davi, Lloyd Augusto, o Maxime Domingues, Maurício Lemos. Ok, errou. Mas e os acertos? Cuesta, que volta contra o Fortaleza, Robert Renan, o Nuno, Garrel, uma incógnita, as renovações do Léo Jardim e do Verrete, a permanência do Coutinho com a sua renovação de contrato. Por nada disso vai ser levado em consideração, torcedor. É sério. A gente tem que olhar sem o fígado. Potencial construtivo, tudo aprovado, um trabalho árduo que teve à frente o Renato Brito, segundo vice-presidente geral, capitaneando o projeto junto a todos os pares. O que esperar? Que a partir de 2026 nós possamos olhar para cima. Pegar o nosso Boeing, o nosso avião e começar a decolar. A gente vai viver um nível de cruzeiro, a gente vai voar em nível de cruzeiro? Não. Em 26 não. Em 27, quem sabe não comece a voar num patamar bem diferente. Mas vamos olhar ano a ano. Há ou não há crescimento? O Vasco não chega em condições de lutar pelo título da Copa do Brasil, de passar pelo Fluminense? Por que não? E se brigar pelo título e ganhar, volta a Libertadores. E aí, claro que o investimento vai ser muito maior. Vale lembrar que todos os contratos serão revistos no final do ano, principalmente do patrocinador master. Então, torcedor, o futuro já começou e se a gente olhar para frente, a gente enxerga um futuro bem interessante. Claro que tudo vai depender da responsabilidade dos atuais dirigentes e dos futuros dirigentes, porque o plano de recuperação judicial ele é longo, ele vai passar pela gestão do Pedrinho. Pode vir o Luizinho, o Robertinho, o Manuelzinho, a Joaninha. Quem assumir o Vasco tem que continuar na responsabilidade. Isso vai ser fundamental para nós, torcedores, porque nós merecemos grandes conquistas. Bom, para fechar, lembrar você, passou várias vezes aqui no nosso vídeo, kto.bet.br é a melhor casa de apostas. É a que eu indico para você se divertir. Tem jogos pelo mundo, né? Qualificação para a Copa do Mundo de 2026. Tem amistosos também e tem Campeonato Brasileiro, tá, gente? Tem Palmeiras hoje jogando uma partida atrasada diante do Juventude. Então tudo isso e muito mais você encontra em kto.bet.br. Vou fixar nos comentários aqui o meu link para você dar aquela moral. É isso, galera. Vamos juntos. Você que é membro do canal, a partir de 2 da tarde, Cruz Maltinos e Trem Bala, tem vídeo novo, exclusivo para vocês, em que eu vou falar qual vai ser o foco do Vasco. Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, mirando Libertadores, enfim, esse é um tema que eu vou tratar exclusivamente no vídeo para quem é Cruz Maltino e Trem Bala, novo ou Trem Bala. Se você não é, junte-se, participe do nosso clube de membros também.
Um grande abraço e mais tarde tem um vídeo importante sobre os selecionáveis. PH tá na Brasileira, Puma na Uruguaia, Ryan, Coutinho na Brasileira em breve. Vamos falar sobre tudo isso e muito mais tarde.